Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Helibras, a Embraer, a El Sistemas, Digex, ADTEC, Goodyear e Hangar 33. E assine a Revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal. E você assim também apoia esse nosso trabalho. E vamos lá, porque pensar faz bem. Talvez o título desse vídeo tenha espantado muita gente. E dá para entender, né, Kowalski? Afinal, a tecnologia aeronáutica alemã era a mais avançada do mundo na época da Segunda Guerra. Eles colocaram em ação o primeiro caça a jato, o primeiro bombardeiro a jato, o primeiro míssil antinavio e o primeiro míssil cruise lançados de aviões. Isso e, claro, alguns dos aviões mais icônicos do conflito, como o Bf-109 e o Stuka. Então, como assim o pior avião alemão da guerra? Pois é, mas teve. E não era ruim, era péssimo, horrível e pior. Era o único da Alemanha do seu tipo e a Alemanha precisava de um avião como ele, mas que funcionasse, ok? O avião de que eu estou falando é esse aí, o Heinkel HE-177 Greif. Já na Primeira Guerra, com os ataques aéreos em Londres, realizados exatamente pelos bombardeiros pesados alemães, como os Gothas, nascia o conceito de bombardeio estratégico, aquele em que o ataque não visa diretamente as forças militares inimigas, mas a sua infraestrutura de apoio, como fábricas, centrais de energia, vias de transporte e até os centros de comando e de governo. Já nos anos 30, muitos países tinham aprendido a lição e colocado em serviço grandes bombardeiros de longo alcance, como os Vickers Wellington britânicos, os Tupolev TB3 soviéticos e os B-17 dos Estados Unidos. Na Alemanha, a nova Força Aérea do Terceiro Reich de Hitler, a Luftwaffe, vinha sendo construída com muita energia desde o início dos anos 30. E em setembro de 33, o ex-oficial de Estado-Maior do Exército Imperial Alemão na Primeira Guerra, Walter Vivar, assumiu o comando do recém-criado Ministério do Ar. E com a criação oficial da Luftwaffe no início de 35, o posto de chefe do Estado-Maior desta. Vivar era um estrategista que acompanhava as novas doutrinas de emprego de poder aéreo. E como sabia dos planos de Hitler de uma guerra de extermínio contra a União Soviética para a colonização da porção europeia desta pelo Reich, acreditava que a vitória só seria conquistada se a Alemanha tivesse como atingir a indústria militar soviética e outros alvos estratégicos, alguns bem distantes além dos montes Urais. E por isso, o programa alemão de um bombardeiro estratégico foi apelidado de Bombardeiro dos Urais. Ele deveria ter um alcance de uns 2.000 quilômetros, com uma carga de quase 1,5 toneladas em bombas. E para atender isso, a Dornier ofereceu o seu modelo DO-19, que voou em outubro de 36, enquanto a Junkers apresentou o Ju-89, que voou em dezembro do mesmo ano. Mas Vivar nunca chegou a ver nenhum dos dois. Em 3 de junho de 36, ele morria num acidente aéreo logo após decolar de Dresden. Seu sucessor foi Albert Kessery, que assim como Vivar, vinha do exército imperial, da artilharia. Mas, ao contrário de Vivar, não via a Força Aérea como uma arma totalmente autônoma, capaz de campanhas estratégicas próprias, mas sim como uma arma cuja maior missão era apoiar as operações em terra do exército, ou seja, uma arma tática. E essa era também a visão do todo-poderoso comissário de aviação do Reich, um veterano mais da Primeira Guerra e devotado apoiador de Hitler, Hermann Göring.
Para eles, o programa do bombardeiro pesado não só era oneroso, como quase sem sentido. Assim como Hitler, acreditavam que a Alemanha venceria os seus adversários com tal rapidez, incluindo a União Soviética, que operações estratégicas sequer seriam necessárias. E os altos valores envolvidos teriam muito melhor emprego na produção de caças, bombardeiros médios e de mergulho. Mas, no mesmo dia em que perdeu a vida, Vivar tinha deixado assinado um novo requerimento. E esse, apesar de deixar de ter prioridade, não foi totalmente cancelado. Era o do Bombardeiro A, bem mais ambicioso que o anterior, com um desempenho desafiador para a época, de um alcance de pelo menos 5.000 quilômetros, com alta velocidade de quase 500 km por hora. A Henkel já trabalhava num bombardeiro reconhecedor de alta velocidade, e a sua equipe acreditou que o projeto deste podia servir de base para o futuro bombardeiro quadrimotor. E um mock-up desse ficou pronto em novembro de 1937, com o modelo sendo designado HE-177 e apresentado ao Ministério do Ar. E foi aí que esse respondeu com uma bomba. O futuro bombardeiro pesado tinha de ser capaz de bombardeio em mergulho. Cê é louco, cachoeira. Agora, pare e pensa. Tenta imaginar um B-17 mergulhando como se fosse um Stuka. E imagina a cara da equipe da Henkel quando recebeu esse pedido. Alguém avisou eles que é um bombardeiro de 30 toneladas? Não tem como transformar um ganso numa águia, meu Deus. Mas a questão é que todo o alto comando alemão e Hitler estavam deslumbrados com a precisão dos ataques dos Stuka, comprovados na Guerra Civil Espanhola. E junto com isso, as miras de bombardeio horizontal dos alemães não eram das melhores. Então, para o bombardeiro pesado fazer ataques precisos, que os fizesse em mergulho. Mas quem ia discutir a impossibilidade disso com Göring e, muito pior, com Hitler? Então, foi preciso reprojetar o avião, reforçando toda a sua estrutura para permitir os ataques de mergulho. Mas isso gerou mais peso e então, para se manter a alta performance, se fez de tudo para refinar a aerodinâmica, reduzindo ao máximo todo tipo de arrasto, onde fosse possível. Até o armamento defensivo buscava isso. Em vez de torretas defensivas proeminentes com artilheiros, havia uma torreta dorsal dianteira muito baixa e de pequeno arrasto, operada da cabine de voo, e assim uma outra dorsal mais a ré, operada por periscópio. Havia ainda armas de uso manual à frente e para baixo na cabine de voo, e uma posição de arma na cauda, cujo infeliz artilheiro, nas versões iniciais, voava deitado. Pelo menos isso foi corrigido depois com uma torre de cauda melhor e com armas mais pesadas. E nem o trem de pouso escapou das adaptações necessárias às missões exigidas. Originalmente, o trem de pouso principal seria composto por apenas 2 pernas, cada uma montada na parte de trás das nacelles dos motores. Porém, com o peso maior da conversão para bombardeiro de mergulho, cada conjunto do trem principal passou a ser composto por 2 pernas, cada uma com uma roda enorme, e como o espaço nas nacelles era muito reduzido, elas se retraíam para dentro das asas. As pernas internas na direção da fuselagem e as externas na direção da ponta das asas. Deu para imaginar como é que isso era complexo? E agora imagina a manutenção disso. Só vou te dizer o seguinte, apenas para trocar uma roda eram necessárias 2 horas de trabalho. Mas nada mesmo se comparava à armadilha mortal que era a motorização. Em cada nacelle foram instalados 2 motores DB601, acoplados entre si, compondo o que se chamou de DB606,
um motor em V invertido com 24 cilindros refrigerados a água. E para minimizar o arrasto, cada conjunto desses DB606 foi exprimido na nacelle mais estreita possível. E essa proximidade letal dos dois DB601 gerava um superaquecimento natural, porque não havia refrigeração adequada, que facilmente levava ao fogo o próprio óleo e a graxa dos motores. E podia ser ainda pior? Com certeza. Para reduzir o peso, não se instalou nenhuma parede de fogo atrás dos motores. Então, qualquer incêndio nas nacelles podia rapidamente alcançar a longarina principal da asa, com efeitos ainda mais desastrosos. Sério, muitos HE-177 cujas nacelles se incendiaram literalmente se despedaçaram no ar antes da tripulação ter tempo de abandonar a aeronave. E nunca se conseguiu eliminar esse superaquecimento dos DB606. Um bombardeiro que era seu próprio inimigo, nem precisava dos caças inimigos. E mesmo com tudo isso, o protótipo voou em novembro de 39. Um voo inicial, aliás, de parcos 20 minutos, pois os motores quase se incendiaram. O segundo protótipo foi o primeiro a testar o ataque em mergulho e se destroçou no ar. A estrutura foi ainda mais reforçada, mas isso não impediu que o quarto protótipo, ao tentar o mergulho, se arrebentasse nas águas do Báltico, com a morte de toda a tripulação. E o quinto se perdeu em voo ao se incendiar. Uma sequência dessas mataria qualquer programa de um novo avião. Mas, ao contrário, o HE-177 foi colocado em produção em série e aceito como operacional na Luftwaffe em 42, ganhando o nome de Greif. Detalhe, nenhum de seus problemas cruciais tinha sido solucionado. Mesmo assim, em dezembro de 42, no desespero de abastecer o 6º Exército Alemão cercado em Stalingrado, um punhado de HE-177 foi enviado para atuar como aviões de transporte, levando suprimento às tropas cercadas. Mas conseguiram fazer apenas 13 missões e 7 aviões foram perdidos, todos por fogo nos motores, nenhum por ação do inimigo. Entre as tripulações da Luftwaffe, em vez do pomposo Greif, ele passou a ser chamado de Luftwaffenfeuerzeug, o isqueiro da Luftwaffe. E havia ainda outros problemas. Você pensou que tinha acabado? Não. Em algumas unidades se observou deformações nas asas após apenas 20 missões. Foram feitas algumas melhorias, incrementando a aerodinâmica da seção do nariz e se reforçando ainda mais a estrutura. Mas nada se fez para valer sobre os problemas sérios mesmo, como os dos motores, lógico. Enfim, o único uso dos HE-177 em sua missão original de bombardeiro estratégico aconteceu na Operação Steinbock, a última campanha ofensiva da Luftwaffe na guerra, com bombardeios contra alvos no sul da Inglaterra, de janeiro a maio de 44. Num desses raids, 14 HE-177 foram reunidos, mas um sequer decolou, pois um dos seus enormes pneus estourou no táxi. E dos restantes 13, 8 tiveram logo de retornar, devido ao superaquecimento dos motores. E eram todos aviões praticamente novos, recém-saídos de fábrica. No verão de 44, com a escassez de combustível, as suas missões foram praticamente abandonadas. Na verdade, cá entre nós, nunca deveriam ter começado, tá? Ah, sim, vamos lá. Para dizer que a gente só viu o copo meio vazio, né, Kowalski? Não vamos dizer isso. Numa missão sem problemas técnicos, o HE-177 até poderia ser um bombardeiro pesado efetivo, pois era capaz de uma grande carga de bombas de quase 5,5 toneladas, e teve versões que levavam as primeiras bombas guiadas da história.
Além disso, no mergulho suave, sustentava uma velocidade de mais de 600 km por hora, o que o fazia dificílimo de interceptar por qualquer caça aliado. A única questão é que quase nunca acontecia essa missão sem problemas técnicos. Enfim, com o avançar da guerra, até se tentou o óbvio, ter um bombardeiro estratégico efetivo sem o absurdo dos ataques em mergulho. Primeiro, com a versão HE-177B, com os 4 motores separados, como sempre deveria ter sido, e depois com o bem melhorado HE-274, com 2 protótipos que começaram a ser montados em 43, mas só foram terminados depois do fim da guerra, pelos franceses, que os usaram como aeronaves laboratório. Agora, para mim, além do absurdo de ter sido colocado em serviço, a história do HE-177 fica ainda mais bizarra, porque mais de 1.160 deles foram produzidos, quase a mesma quantidade do que os italianos produziram do seu bombardeiro aerotorpedeiro Sparviero. Um esforço industrial desses com um avião que nunca deveria ter entrado em serviço. Enfim, essa foi a história do Heinkel HE-177 Greif, o pior avião da Alemanha e da Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.